Olá, nesse vídeo eu pretendo começar a discutir um pouco sobre os sistemas lineares, o que eles são, como a gente vai enfrentar eles, enfim, vamos começar a aprofundar um pouco nos sistemas. Bom, os sistemas lineares são conjuntos de equações lineares. Equações lineares são equações de grau 1. Nessas equações não aparece nenhum elemento ao quadrado, nem ao cubo, nenhuma coisa desse tipo, nem raiz quadrada na incógnita. Então, todas as incógnitas que aparecerem estão elevadas à primeira potência, elevadas a 1. Também nessas equações aparecem duas ou mais variáveis que são simultâneas, ou seja, os valores dessas variáveis são os valores que cabem em qualquer uma das equações que fazem parte do sistema linear. Métodos de resolução. Até o momento, a gente, quando tem algum sistema linear, algum conjunto de equações, a gente resolveu até agora utilizando a substituição. Então, a gente tem isolado uma das incógnitas, substituído nas outras equações e feito esse teste simultaneamente. Mas o que eu pretendo fazer nesses próximos vídeos é apresentar 3 métodos de resolução diferentes. Um método é o método de Cramer, um método de escalonamento e um outro método que é um escalonamento mais aprimorado, que é um método desenvolvido pelo Gauss, um método conhecido como Gauss-Jordan. Mas nesse primeiro vídeo eu pretendo discutir o sistema, então eu quero falar sobre a discussão das soluções de um sistema linear. Para isso, eu escolhi então 3 sisteminhas lineares de 2 incógnitas e 2 variáveis, e a partir dele a gente vai começar a ver o que essas respostas nos dizem. Então, os sistemas são esses: 1, 2 e 3, e a partir da solução desses sistemas, eu pretendo começar aqui a avaliar o que eu pretendo mesmo é olhar para um sistema e tentar verificar as possibilidades que ele pode se manifestar, que ele pode aparecer. Então eu vou recopiar essas equações na outra página e vamos começar a analisar elas meio que simultaneamente. Bem, aqui estão as equações, os sistemas, né, de equações. Primeiro sistema, segundo sistema, terceiro sistema. Eu vou resolver eles paralelamente. Então eu vou começar resolvendo esse primeiro aqui da esquerda, x mais y igual a 3 e x menos y igual a menos 5. Então eu vou isolar um deles, vou isolar o x desta equação aqui, que ficaria x é igual a menos 5 mais y, e vou substituir esse x exatamente nesse local aqui da segunda. Então, reescrevendo a segunda toda, vai ficar assim, ó. Ficaria x, que é esse lugar aqui, mais y igual a 3. Só que esse x, já descobri que vale menos 5 mais y. Então, resolvendo essa linha de equação, eu vou ter menos 5 mais y igual a menos 3. Significa que do lado esquerdo eu tenho 2y iguais a 3. Esse cara era menos 5. Se eu somar 5 dos dois lados, ou se ele andasse, tanto faz. Isso aqui vai dar 3 mais 5. Então, 2y vai ser 8. Y, então, deve ser 4. E se y é 4, substituindo esse cara lá na onde eu tinha escolhido, eu vou perceber que o x vale menos 5 mais 4, que é menos 1. E nesse sistema, a gente então, fazendo a substituição, encontrou os valores de x e y. Ok, não tivemos nenhum problema aí no meio do caminho. Então o sistema parece que tem uma solução bem marcada, né? Bem determinada. X igual a menos 1 e y igual a menos 4. Vou agora proceder com a solução do segundo sistema. Vamos ver, vou escolher para isolar a variável lá em cima. Vou escolher esta primeira equação para isolar o x e substituir na de baixo. Então vai ficar assim.
Isolando x, eu vou ter que x é igual a 3 menos y, da primeira equação, ok? E agora eu vou substituir esse cara nesse lugar aqui, ó. Então ficaria assim. 5, que multiplica x, que é o que eu vou escrever aqui, mais 5y igual a 15. Só que o que está aqui dentro é 3 menos y. Vou pôr esse parênteses para não perder esses números aí. Aplico a distributiva, eu vou ter que 15 menos 5y mais 5y igual a 15. Se eu subtrair menos 5y com 5y, eu vou chegar que 15 é igual a 15. E aqui aconteceu a primeira coisa estranha, que é a seguinte. Todas as variáveis sumiram. E eu tenho... O que está escrito ali, de certa forma, não é uma mentira, né? Pois 15 é igual a 15. Então eu tenho uma espécie de verdade absoluta sem nenhuma variável, né? Isso pode acontecer na resolução de sistemas. Então pode ser que eu vá lá resolver meu sistema linear e aí quando eu termine lá de fazer a conta, eu não tenho mais as variáveis, eu tenho uma verdade absoluta, mas sem as variáveis. Vou deixar aqui guardado, depois eu volto para discutir esse caso. Então a princípio, esse aqui é o que eu pude fazer, né? Não deu para fazer mais coisa que isso. E acabou as variáveis, não tem nem o que substituir lá em cima. Então a única coisa que eu tenho é que isso terminou com uma verdade, uma espécie de verdade absoluta. Tá, depois eu volto aqui. Vamos então para a terceira equação. Vou fazer o mesmo esquema, vou isolar o x da primeira lá em cima e vamos ver como vai ficar. Então, isolando esse x, eu vou ter que x é igual a 3 menos y. E esse cara eu vou colocar ele bem nesse lugar aqui, ó, da segunda equação. Então vai ficar a seguinte história aqui. Menos x, que é o que eu vou colocar, menos y igual a 5. Esse x aqui é 3 menos y. Vou pôr parênteses para não perder esses números também. Como aqui eu tenho sinal de menos à esquerda, é como se tivesse um menos 1 escondido aqui, tem que fazer o jogo de sinal. Então vai ficar menos 1 vezes 3 dá menos 3, menos com menos dá mais, y menos y igual a 5. Continuando a resolução, aqui então eu vou ter mais y com menos y vai dar 0, né? Então cheguei aqui a uma expressão um pouco parecida com a anterior, né? Só porque não tem x nem y. Mas nesse caso, menos 3 não é igual a 5, né? Então aqui deu uma mentira, uma coisa falsa, uma falsidade. Então eu preciso parar para analisar isso. Então esse caso é diferente do anterior, onde as variáveis sumiram e o que eu tenho ao final é uma verdade. Então eu tenho aqui 3 situações diferentes. A primeira da esquerda, então a primeira equação, eu tenho sim solução, ok? Nas duas seguintes, parece que eu não tenho solução, mas essa do meio, o que deu aqui como resposta é uma verdade, né? Então isso aqui é verdade. Uma verdade tautológica, ela é uma verdade universal, 15 é igual a 15. Se eu tirar 15 dos dois lados vai ficar 0 igual a 0, tanto faz, ela continua sendo uma verdade. Mas se eu olhar aqui para essa expressão, vamos olhar lá em cima, tá? Aqui, ó. Deve ter algum significado. Eu vou fazer um teste aqui só para entender o que acontece, olha só. Eu vou escolher valores para x e y. Vou dizer que o x vale 1 e o y vale, sei lá, 2. Se eu colocar aqui, ó, 1 mais 2, eu vou ter que realmente dar 3. Se eu colocar 5 vezes 1 mais 5 vezes 2, ou seja, 10 mais 10 mais 5, eu vou ter 15. Então, se eu escolhesse outros dois números, por exemplo, se eu vou trocar esse x por 1 e 2, vou ter que fazer de um jeito que sempre dá 3. Por exemplo, x vai ser 6
E y vai ser menos 3, porque daí eu sei que x mais y continua dando 3. Então, se x for 6, 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes menos 3 dá menos 15. E 30 menos 15 também dá 15. Quer dizer o seguinte, ó, x pode ser isso, x pode ser 6, x pode ser 1, desde que y seja menos 3 ou y seja 2. Significa que eu encontrei aqui, né, estou testando aqui os valores, né, não se preocupe tanto com os valores que eu testei, mas eles deram certo. Então eu encontrei, por exemplo, nesse caso, pelo menos duas respostas que cabem nesse problema, né? Então o que a gente tem é que esse tipo de problema, onde dá sempre uma verdade, existem várias soluções. Então eu vou dizer que existem infinitas soluções. Eu poderia escolher infinitos números que somados dão 3. Quando eu substituísse na equação de baixo, elas também seriam válidas. Então, em geral, quando acontece essas verdades aqui, né, números igual a número, tipo 0 igual a 0, 15 igual a 15, coisa desse tipo, a gente tem que esse sistema de equação, sistema linear, ele possui infinitas soluções. E no último caso, onde dá uma falsidade, né, então esse cara aqui é falso, né, não é, menos 3 não é igual a 5. Nesse caso, onde a sentença é falsa, a gente não consegue encontrar nenhuma solução válida para o sistema. Então, é um absurdo mesmo, porque se eu pegar aqui, ó, vou pegar um exemplo aqui, ó, esse menos x, essa equação toda aqui, ó, menos x menos y igual a 5. Se eu multiplicar ela toda por menos 1, vai ficar x mais y igual a 5. Mas lá em cima, na primeira não era x mais y igual a 3? Então aqui é que está a coisa, aqui que está, não diria o erro, mas é aqui que ela entrega a característica do sistema. Ele está dizendo que dois números ao mesmo tempo somados dão 3, ao mesmo tempo dão 5. Isso é impossível de acontecer. Então nesse tipo de equação, é uma equação onde a solução é impossível de ser encontrada. Então é uma solução, é um sistema linear impossível de ser resolvido. Impossível. Ok? Então nós temos aí 3 características dos sistemas lineares. Bom, então deixa eu primeiro, para esse vídeo, o que eu quero mostrar é que os sistemas lineares podem ser classificados da seguinte forma. Um sistema linear tem duas possibilidades de soluções, a princípio. O sistema pode ser possível de ser resolvido, e ele pode ser um sistema impossível de ser resolvido. Se ele for um sistema possível, eu posso ter duas formas de encontrar respostas. Pode ter uma única resposta, então ele vai ser determinado, ou ele vai ter infinitas respostas. A gente diz que é um sistema indeterminado. Então aqui o sistema, retomando aqui a ideia, o sistema linear pode ser possível ou impossível. Se ele for possível, ele possui respostas. Se ele for impossível, ele não possui solução ou resposta. Então, se ele for possível, ele tem resposta. Se ele for impossível, não tem resposta. Caso ele seja possível, ele pode ter uma única resposta ou pode ter infinitas respostas. Ok? Bom, então, esse vídeo foi para apresentar os sistemas lineares, como eles podem ser classificados. Eu vou agora, os próximos vídeos vão tratar de como a gente faz para resolver o sistema linear e dentro da resolução poder dizer se ele é determinado, indeterminado, possível ou impossível a partir do método de resolução. Tá? Então, até logo, acompanhe o próximo vídeo.